E Memphis Depay completou um ano com a camisa do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola faz um resumo da primeira temporada, fala sobre as chances de ele ir para a Arábia Saudita e o custo do holandês nesse primeiro ano. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo com os 3 nomes definidos para inscrição na Libertadores para a próxima fase. Flamengo decidindo por uma venda de um jogador que é super badalado. Tem novidades também do Santos em relação a 2 reforços. Te atualizo sobre Júnior Santos, um trem da alegria mais um. Agora sob nova administração na CBF, tudo sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Palmeiras. Nos últimos dias contei sobre uma proposta oficial do Zenit por Riquelme. Também especularam que o clube russo estaria de olho em Alan, jogador que já tem sido até mais destaque no time principal. Nem Alan, nem Riquelme vão se mudar para a Rússia. A janela fecha nessa quinta-feira e não vai haver tempo hábil para que as negociações continuem. O alvo de fato era a contratação do Riquelme, o Alan não passou de uma sondagem. Quero contar que o Internacional fechou na manhã dessa quarta-feira a rescisão do contrato de Ener Valencia. Essa rescisão se deu de modo amigável. O Inter se livra do pagamento dos salários dele, do equatoriano que ganhava mais de R$1,5 milhão por mês e tinha vínculo até a metade do ano que vem. Colorado também fica com 50% do valor de uma venda futura, imaginando que o Valencia, que está a caminho do Pachuca, possa se valorizar por lá e ser negociado. Pachuca, time mexicano que havia tentado, antes do Valencia, fechar com o Memphis Depay. Bora falar também sobre o Bahia, que confirmou nessa quarta-feira a venda de Lúcio Rodrigues para o Neon, da Arábia Saudita. Operação de 20 milhões de euros fixos e com pagamento à vista e mais 2 milhões de euros em bônus. É a maior transferência da história do futebol nordestino, um negócio conduzido por Paulo Pitombeira. Jagiba, campeão mundial de vôlei, você lembra dele, né? Tem um filho que acaba de ser contratado pelo Atlético Paranaense, trata-se do Patrick, 17 anos de idade, ele é zagueiro e já havia passado pelo Modena, da Itália, e pelo Cluj, da Romênia. Por falar em filho de craque, contar que o filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, acaba de assinar com o Hull City, da Inglaterra. Ele é atacante, tem 20 anos de idade e jogava antes no Burnley, também da Inglaterra. Bora te atualizar sobre as últimas do Santos, primeiro com detalhes da chegada de Vitor Hugo ao Peixe. Jogador que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade, emprestado até julho do ano que vem. Esse empréstimo pode ser prorrogado até dezembro da próxima temporada. Se o Santos quiser contratar o jogador em definitivo, já sabe que vai precisar gastar 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. 100% dos salários serão pagos pelo Peixe durante o período de empréstimo, 200 mil reais por mês. Jogador que na passagem pelo Göztepe da Turquia, também por empréstimo, viveu altos e baixos. Foram 35 jogos, sendo 12 como titular e 23 como reserva, 3 gols marcados. Vitor Hugo quase se mudou para o Famalicão de graça, isso só não aconteceu por causa da repercussão bastante negativa entre torcedores do Fla. Só para completar, o Santos também deve anunciar nas próximas horas a chegada de forma oficial de Bilal Brahimi, atacante argelino de 1,83 m de altura, que chega sem custos. Ele havia acabado de rescindir seu contrato no futebol francês. 52 jogos nas últimas 2 temporadas, com 2 gols e 4 assistências, mas com um registro importante. Números esses alcançados na segunda e na terceira divisões do futebol francês. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo com a saída de um zagueiro para lá de promissor e que virou xodó da torcida depois do título da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes Sub-20, que foi disputado recentemente. Você vai lembrar, o Flamengo venceu o Barcelona nos pênaltis depois de um empate em 2-2 no tempo normal. Um dos gols do Flamengo nessa partida foi marcado por Iago, zagueiro de 20 anos de idade, que tem contrato com o Fla até dezembro de 2026, mas já foi avisado de que não está nos planos do técnico Felipe Luiz. E até soa como um contrassenso, porque ele é capitão do time Sub-20 do Flamengo, é titular absoluto da seleção que disputou o Sul-Americano Sub-20 e estará com a seleção no Mundial que acontece nas próximas semanas. Mas no Flamengo a percepção que se tem é de que ele não serve, o representante do atleta já foi avisado para procurar clube. E o assédio de times do Brasil e de fora já começou. O Bahia chegou a oferecer 2 milhões e 200 mil dólares para contratá-lo. O Flamengo entendeu a proposta como baixa. A tendência é que o Iago apareça num time do exterior, até porque o assédio de fora também é grande.
Só para completar, é importante contar que esse atleta, na atual temporada, soma 23 jogos, 7 gols e 1 assistência, número de gols bastante alto, especialmente pelo fato dele ser zagueiro. O jogador foi contratado pro Flamengo em 2021 do Volta Redonda. Repito, Iago, só 20 anos de idade, parece ser excelente opção de mercado. Os interessados, por favor, procurar o rubro-negro. Quero falar agora sobre o América, um mineiro que busca um investidor. O Coelho passa por enormes dificuldades financeiras, atraso em pagamentos de direitos de imagem, time correndo risco de rebaixamento, e surgiu um novo interessado em informação exclusiva, Vinícius Dias, aquele mesmo que revolucionou o Atlético e que chegou a negociar a compra da SAF do Santa Cruz, é um dos interessados em adquirir o Coelho. O projeto do Vinícius já foi apresentado aos representantes do América e agora ele aguarda uma posição dos dirigentes. Importante contar que, enquanto dono do Atlético, o Vinícius Dias tirou o time da terceira divisão do futebol mineiro, a última, e o levou para a primeira em apenas 2 anos. No Campeonato Brasileiro, ele começa na Série D em 2023, vai para a Série C em 2024 e alcança a Série B nesse ano. Vinícius acabou vendendo a sua parte no Atlético, foi nesse período que ele negociou a compra da SAF do Santa e nesse momento cogita voltar ao futebol mineiro, agora à frente do Coelho. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente sobre Júnior Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um empresário dele para entender como é que o Júnior viu essa mudança no comando técnico do Galo. E dá para dizer que talvez não tenha nenhum jogador mais contente do que o Júnior Santos com a troca do Cuca pelo Jorge Sampaoli. E a verdade é que, apesar de ter sido o reforço mais caro do Atlético na temporada, o Júnior Santos vinha jogando muito pouco sob o comando do Cuca. Foram só 4 partidas como titular. E a chegada do Sampaoli deu um novo ânimo, a ponto de o Júnior Santos já ter perdido 3 quilos de gordura nos últimos dias, graças aos treinos dentro do Atlético e também fora. O atacante, que chegou a ter proposta do Botafogo e do Al-Ahly, decidiu ficar no Atlético porque tem certeza que ainda pode vingar com a camisa do Galo. 26 jogos desde que foi contratado, com 2 gols e 2 assistências. A aposta do Júnior Santos passa muito pelo fato de o Sampaoli investir em atacantes de velocidade, que jogam pelo lado do campo. A gente começa a ver as respostas do Júnior Santos dentro de campo a partir dessa quinta-feira, no confronto contra o Cruzeiro, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Quero te contar agora que o São Paulo já escolheu seus 3 atletas que serão inscritos na fase de quartas de final da Libertadores. São Paulo começa a enfrentar a partir da semana que vem a LDU, partida de ida na altitude de Quito, a volta no Morumbis. Há a possibilidade, a permissão da Conmebol para a inscrição de 3 novos atletas. Você troca jogadores. E os 3 jogadores escolhidos pelo São Paulo para entrarem nessa nova lista já foram definidos. São eles o lateral direito Mailton, o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni, todos contratados recentemente. Existia a intenção da contratação de um centroavante, já contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira que Aboubakar está descartado. O atacante camaronês até reduziu sua pedida para R$900 mil por mês. O valor continua sendo considerado muito alto pelos dirigentes do São Paulo, especialmente porque esses 900 mil são livres de impostos. E sem contratar um centroavante, o São Paulo vai optar pelo registro desses 3 atletas, ganha mais um lateral direito, ganha uma ótima opção para zagueiro e ganha um atacante que tem o aval e a recomendação do treinador. Só para completar, registrar também que André Silva e Rian Francisco só voltam a jogar em 2026, centroavantes que são baixa. O Caleri, no melhor dos cenários, vai estar à disposição a partir do mês de novembro ou dezembro. São Paulo que perdeu também recentemente Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, vendidos para clubes do exterior. Quero te contar agora sobre o primeiro ano de Memphis Depay com a camisa corintiana e a possibilidade dele ir para a Arábia Saudita. Essa especulação surge nas últimas horas e dá para cravar. Não há nenhuma chance de o Memphis trocar o Corinthians por qualquer time da Liga Saudita. Isso porque a janela de inscrições por lá já está se encerrando e o Memphis nem sequer foi alvo de proposta oficial. Existe uma primeira sondagem, uma consulta para entender as condições, mas a verdade é que o atacante holandês não se empolgou. Existiu o interesse do Corinthians em negociar o Memphis e do Memphis em sair desde que surgisse uma proposta interessante. O problema é que ele custa R$6 milhões por mês e poucos mercados são capazes de pagar tamanha grana. E para o Memphis sair para qualquer mercado, ele não tem interesse. Só para completar, registrar sobre o primeiro ano de Memphis Depay com a camisa alvinegra, 51 jogos, sendo 41 como titular. Ele fez 29 participações em gol, com 15 gols e 4 assistências, título do Campeonato Paulista, mais 2 semifinais. A terceira pode ser conquistada nessa quarta-feira no confronto contra o Atlético Paranaense. Contei para vocês que ele custa R$6 milhões por mês, certo?
Dessa maneira, dá para dizer que o Corinthians já gastou 78 milhões de reais entre salários, imagem e benefícios. Ainda deve ao atleta mais 16 milhões de reais em bônus. Para ser mais preciso, são 13 milhões em bônus, outros 3 já foram pagos, num total de 94 milhões. Esse foi o custo do Memphis em sua primeira temporada. Uso o espaço para comentário para dar uma nota de 0 a 10 para a passagem de Memphis até aqui. Eu daria nota 7. Acho que dentro de campo vai bem, mas pelo que ele entrega, esperava mais resultado. Quero fechar o vídeo para falar sobre uma situação inusitada na última quinta-feira. Chamou a atenção de jornalistas e de dirigentes de clubes de futebol do Brasil a presença em massa de presidentes de clubes da Federação de Roraima. Logo Roraima, que tem, ou tinha até o início do ano, o Samir Chaldi como presidente. Quero refrescar sua memória. O presidente da CBF até outro dia era Edinaldo Rodrigues, que foi destituído, ele foi meio que expulso da CBF. E o Samir Chaldi acabou sendo escolhido e se tornou presidente. No primeiro jogo da seleção brasileira, partida oficial dentro de casa, e o Maracanã recebeu a presidente do River, a dona Adelaide, o presidente do Náutico, o Marcelo, o presidente do Baré, o Osiel, e seu pai, o seu Zusa, que é patrono do clube, além do presidente do Gás, o Jander Cavalcante, que nunca haviam estado em jogos da seleção brasileira. O Bismarck, que é um dos maiores ídolos do futebol de Roraima, também foi convidado e apareceu com uma fitinha, aquelas pulseiras para acesso a várias áreas, VIP, camarotes. Todos esses citados foram fotografados e postaram fotos em suas redes sociais ao lado do presidente Samir Chaldi e nos melhores locais lá do Maracanã. Só para completar, é importante registrar ainda que o Osiel também foi visto na Copa do Mundo de Clubes. É importante contar também que uma passagem aérea de Roraima ao Rio de Janeiro é tão cara quanto uma passagem de São Paulo a Miami. E ao que consta, a presença desses ilustres dirigentes de clubes brasileiros não se repetia ou não acontecia até a chegada de Samir Chaldi. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!